Vamos chamar a Lara Linhares, quero conversar com ela, porque ela está na orla da capital, está com um especialista no assunto, justamente um educador físico do Departamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para a gente falar sobre a importância, né, Lara, antes de iniciar uma atividade física, de estar também, além dos exames médicos, tendo a orientação de um profissional, né, para saber até onde pode ir, né, é importante isso. Importantíssimo, Silvana, sempre importante a gente lembrar isso. Vou conversar agora com Marcos Brito, como você falou, ele é educador físico, é preparador físico e vai falar com a gente sobre essa situação da morte súbita. Bom dia, Marcos. Bom dia, Em primeiro lugar, a gente mostrou agora na reportagem que cerca de 320 mil pessoas morrem por ano no Brasil em decorrência da morte súbita. E a principal causa, o principal fator para a morte súbita são as doenças cardiovasculares. Como evitar essa estatística? Como tentar diminuir esse risco? Então, infelizmente a morte súbita, ela tem essa estatística, apesar de que essa estatística, quando eu jogo ela no número de pessoas que se exercitam, graças a Deus, é uma estatística baixa, então é importante falar que as pessoas precisam se exercitar. Evitar a morte súbita, a gente infelizmente não consegue, tá? Mas a gente pode se cercar de cuidados para diminuir o risco. Basicamente, onde que começa? Fazendo uma avaliação pré-participação, ou seja, quando eu vou começar a fazer uma atividade física, eu preciso ir a um profissional, esse profissional inicialmente pode ser ou um profissional de educação física ou um médico, para justamente estratificar o risco que eu tenho baseado no meu histórico clínico, no meu histórico comportamental, em algumas medidas de avaliação física, para a partir daí saber qual o risco que eu tenho de começar essa atividade. Se esse risco for um risco baixo, eu posso começar essa atividade de forma leve e moderada. Agora, se eu estratifico esse risco como alto, aí não tem muito o que conversar. Eu preciso realmente ir avaliar melhor como é que está a minha condição clínica, avaliar como é que está, basicamente, falando da parte cardíaca, a morfologia do meu coração, a estrutura e a função desse coração, para que quando for submetido a um esforço, que no caso é esforço físico, não saia nada errado. Ou seja, que essa atividade física ela possa ser um fator de proteção para a saúde e não um gatilho para desencadear um evento como morte súbita, que pode ser tanto primário como uma doença cardíaca ou pode ser secundário. A gente tem dados que mostram que somente neste ano, na Bahia, mais de 8 mil pessoas morreram em decorrência da morte súbita, né? Em decorrência de doenças cardiovasculares, especialmente. Então, Marcos Brito, preparador físico, lembrando aqui, Silvana, a importância de fazer uma avaliação e ter um acompanhamento com um profissional. Lara, então, queria aproveitar que você está com ele aí, né, que entende bastante desse assunto, ele que é diretor do Departamento de Educação Física da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? É como ele falou, não é porque as pessoas fiquem com medo de praticar uma atividade física. O caminho é justamente o contrário, né? Quando a gente pratica atividade física, a gente sabe que a gente reduz, como ele colocou aí, diversos riscos, né? Faz bem para a nossa saúde, mas ter essa orientação é fundamental. Então, eu queria que você só reforçasse isso com ele. Claro que nem todo mundo pode ter ao seu lado ali o tempo todo um preparador físico, né? Mas é importante, pelo menos uma avaliação inicial com esse preparador físico antes de começar, de repente, a correr já na orla da capital, né? Isso, Marcos. Silvana reforça isso para a gente, que, enfim, nem todo mundo tem essa possibilidade, mas a importância da gente procurar ter uma avaliação, especialmente antes de começar uma atividade física. Acredito que a partir de determinada idade isso se torna primordial antes de iniciar um exercício, né? Exatamente, como eu falei, eu tenho a parte primária, né, que são as doenças cardíacas que já estão instaladas, mas eu tenho também fatores de risco que podem piorar essa questão. Eu estou falando de diabetes, estou falando de hipertensão, eu estou falando de algumas outras situações. Então, assim, o que é mais uma prova que o comportamento, alimentação saudável, atividade física regular, o tabagismo, como já foi colocado antes, precisam ser evitadas. E em questão da prática de atividade física, é que ela tem que ser regular e tem que ser regular e constante, mas ela tem que ser progressiva. Aquelas pessoas também que é um outro fator de risco, aqueles atletas de finais de semana, aquelas pessoas que durante a semana não praticam praticamente atividade física nenhuma e no final de semana se expõem o corpo a uma situação de alta intensidade sem estar preparado, que também pode levar a algum mal súbito. Acabam correndo um risco ainda maior. Marcos Brito, profissional de educação física, falando para a gente, Silvana, dando dicas de como as pessoas devem se exercitar de forma segura.